Fala, nação Skydive, como é que tá todo mundo aí? Tudo céu azul? Legal. Vamos falar nesse vídeo do que eu costumo chamar de geração GoPro. O que é a geração GoPro? São esses novos instrutores que foram formados já dentro da era do uso da GoPro. Nada errado em usar o GoPro, ao contrário, é muito bom usar a GoPro para fazer o seu salto, para você poder fazer o debriefing com o seu aluno, inclusive. Então, a meu ver, essa geração GoPro, ela comete dois pecados. O primeiro é não se permitir desenvolver o seu lado de instrutor. E o segundo é usar a GoPro como principal ferramenta para o debriefing. Tá? Então vamos falar desses dois tópicos separadamente. Vamos falar do primeiro, que é não desenvolver o seu lado de instrutor. Eu costumo dizer que o bom instrutor, ele tem um olhar clínico, ele tem que ter um olhar clínico, ele tem que saber visualizar o aluno e descobrir o problema do aluno. Tá? Então é super importante desenvolver esse lado como instrutor, poder identificar o problema do aluno durante o salto, não depois do salto, sempre durante o salto. Então o que acontece muito é o instrutor, ele liga a câmera, faz o salto, faz uma ou duas correções, no caso do AFF, quando pousa, vai correndo para a sua sala de aula, bota a câmera e vai assistir o salto, para daí tirar as conclusões do salto, do que aconteceu durante o salto. Isso é um erro capital, tá certo? Eu acho que isso deve ser evitado. Se você faz isso, procura não fazer isso, procura desenvolver o seu olhar clínico, o seu olhar de perceber o que está acontecendo durante o salto. Então a minha recomendação para você é: faça o seu salto com um aluno como se não tivesse câmera. Claro, ligue a câmera, faça o salto, mas procure, durante todo o transcorrer do salto com o aluno, imaginar que não tem câmera filmando. Então procure perceber todos os problemas do aluno durante o salto. Desenvolva esse lado de instrução seu. Você tem muita capacidade para isso. Tá? Outra forma de você desenvolver esse seu lado de olhar clínico é você assistir o salto de outros alunos. Dá uma olhadinha assim, você vê um instrutor fazendo debriefing com um determinado aluno, fica ali do lado só olhando e assiste o salto e procura você identificar os erros daquele salto. Tá? Então, trabalhe para que você possa desenvolver isso. Tá? Não fique preso a saltei, corri para a câmera e vou ver o que é que aconteceu. Não, desenvolve bastante esse lado. É muito importante que você consiga perceber os problemas que o aluno enfrenta. E principalmente, gente, é importante ler o aluno, tá? Eu costumo dizer que ler o aluno é quase 50% do salto. Você perceber pela expressão do olho, pela forma como ele se comporta em queda livre, pela posição que ele assume em queda livre, você consegue perceber se esse aluno está tenso, se não está tenso, se ele está aprendendo, se ele está desligado do salto. Então esse olhar clínico é super importante. Desenvolva isso daí, ok? Bom, o segundo ponto que eu quero falar é o mau uso da ferramenta GoPro. Tá? Então, muitos instrutores, eles correm, como eu falei, eles correm para assistir o salto e a partir dali descrever o salto do aluno, mas eles fazem isso de uma forma errada. Então, eles simplesmente dão uma pausa e ficam dizendo para o aluno: ó, seu erro foi aqui, 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 porque tá vendo? Está pausado, está mostrando. E isso é um erro. Eu já vi muito, por exemplo, aluno que começa a gangorrar, né? Então, o aluno começa a gangorrar e instintivamente o aluno vai querer procurar um apoio. Ele não faz isso porque ele quer, ele faz isso por instinto. Então ele começa ou a balançar muito os braços ou a ficar com as pernas muito soltas, tá? Porque ele está gangorrando. Então o que é que o instrutor geração GoPro faz? Ele dá um pause no momento em que ele, por exemplo, que o braço do aluno está para baixo e vai dizer para ele: ó, você está gangorrando, você está com o braço para baixo, quando na verdade o erro não foi daí, o erro originou antes disso, tá certo? Outro exemplo é quando o aluno acaba de sair do avião, num AFF, por exemplo, e
ele ainda está esticando a perna, ainda está colocando a posição, ainda está colocando a seladura, tá? Então o instrutor Geração GoPro, ele dá uma pausa naquilo ali e fica falando, ó, você saiu do avião sem estar selado. Gente, esse cara vai começando a aprender a saltar ainda, tá? Não queiram que ele faça o que você faz. Não queiram que ele saia do avião exatamente como você sai. Cuidado com isso. Em vez de usar o pause, use o slow motion. Tá? Então mostre para ele quanto tempo ele está levando para ajeitar a posição. E não que ele está saindo do avião sem seladura. Ele está indo para a seladura. Então quando você usa o slow motion, você consegue mostrar para o aluno isso daí. Tá certo? E uma outra forma de você usar bem a câmera, antes de mostrar o salto para o aluno, pedir para ele contar o salto. Não mostre o salto para o aluno, peça que ele conte o salto. Então, ele vai contar o salto. Se você já tem um olhar clínico desenvolvido, você pode pedir detalhes do que aconteceu. Por exemplo, você pode perguntar para ele como foi sua movimentação de saída, em cima, embaixo, sela. Você acha que foi bem? Você acha que foi ruim? Quando você saiu do avião, você acha que você encaixou bem a box? Você acha que você fez bem a seladura? Durante a simulação, você chegou a tocar no comando? Certo? Então, procura trazer essas observações que você adquiriu durante o salto para o aluno. Então deixe o aluno contar o salto dele e procure chamar a atenção para alguns detalhes. Depois que ele contar o salto, você mostra o salto por inteiro, tá? Sem fazer nenhuma observação, de modo que ele possa ver se a percepção dele bate com o que realmente aconteceu. Permita que ele veja então o salto dele e se coincide com o relato dele, certo? Isso vai ajudar o seu aluno a desenvolver a sua percepção do salto. É muito importante, uma das coisas mais importantes para você desenvolver no aluno é a percepção de salto que ele tem. Saber exatamente o que está acontecendo. Muito mais do que, por exemplo, quando você pergunta para o aluno diz, eu olhei para o altímetro, que altura estava? Ou então, eu fiz uma referência, que referência era? Mais do que isso, é a percepção inteira do salto. Claro, saber que altura está é importante, claro. Ter referência, saber qual é a referência é importante, claro. Mas a percepção do salto inteiro é importante para que você adquira segurança e dê prosseguimento nos saltos do aluno, que ele possa ir de um nível para outro, que ele possa progredir, porque ele está desenvolvendo essa sensibilidade que é tão importante no salto da gente, é saber o que está acontecendo com a gente em queda livre. Então, primeiro, peça para ele narrar o salto, peça pequenas observações, em seguida mostre o salto por inteiro, e aí depois você retorna e começa a mostrar os acertos e os erros, evitando, se possível, pausar. Então, coloca em slow motion, mostra o que está de errado, o que está certo, o que foi bem feito, o que foi mal feito. Tá? Você pausa, você usa o pause quando você quer ressaltar alguma coisa importante. Vamos dar um exemplo. Nível 1, as 3 simulações. Na primeira simulação, o braço não foi muito à frente para compensar, ok? Então, você mostra em slow motion que ele vai para o comando e o braço está indo pouco. E aí você quer ressaltar a importância desse braço, aí sim você dá uma pausa e mostra para ele. Mas primeiro você mostra em slow motion o movimento dele, que foi lento e voltou. Tá? Não simplesmente pause lá onde está. Deixe que ele perceba o problema que ele tem, para que ele possa trabalhar esse problema no próximo salto. Certo? Então, GoPro é legal? Muito legal. É muito bom. É uma ferramenta de aprendizado muito boa. Mas, primeiro, não substitui você. Você é um instrutor. Então, aprenda a olhar o seu aluno, aprenda a entender o que está acontecendo com o aluno e aprenda a verificar, a achar as deficiências do seu aluno em queda livre. Abriu o paraquedas, você acabou de abrir o paraquedas, beleza, já faz mentalmente uma revisão do que está acontecendo. Eu basicamente faço muito isso. Acabei de abrir o paraquedas,
me localizo, estou na posição boa, já começo a repetir mentalmente tudo que aconteceu durante o salto. Então, quando eu vou para o debriefing, eu já tenho praticamente o salto do aluno todo na cabeça. Pode ser que com o vídeo eu ache uma coisa a mais, mas principalmente eu sei o comportamento que o aluno teve durante o salto e o que é que ele fez ou o que é que ele deixou de fazer. A principal ferramenta de aprendizado continua sendo você, instrutor. Você é quem está ensinando o aluno. Então, use essa ferramenta como uma forma a mais de ensinar o seu aluno. E use-a de modo que ele perceba aonde ele está acertando bem e onde ele está tendo deficiência. Permita que ele visualize isso, não simplesmente jogue para ele. Isso é muito importante, que ele perceba o que está acontecendo. Use a pause só quando for o caso específico. Dê preferência ao slow motion, pelo menos é assim que eu costumo fazer, ok? Qualquer dia desses eu mostro um debriefing meu sendo realizado para vocês poderem entender exatamente o que eu estou falando aqui. Tá legal? Valeu então, nação Skydive. A gente se fala na próxima. Céu azul para todo mundo e tchau!